Mas se o homem ele não sabe qual que é a sua missão e logo não desempenha o papel que precisa, logo a mulher não será submissa a ele. Não é o patriarcado que Deus estabeleceu. Porque o que Deus estabeleceu foi que o homem, sendo figura, sendo cabeça, figura central da família, ele em serviço e em amor possa liderar a sua casa. Se todos os homens tivessem esse entendimento, como que o Brasil estaria? Como que o mundo estaria? O que eu estou dizendo aqui é que tem muitos de nós, homens, que estão presos às coisas de criança. Só sabem jogar videogame, só sabem falar de coisas que verdadeiramente não têm um peso para a sua vida, nem espiritual e tampouco profissional, social, pessoal. É correto ser machista? Quando Deus criou o homem, ele viu no início que o homem estava só e que isso não era bom. E então a Bíblia nos diz em Gênesis no capítulo 2, a partir do versículo 18 aqui, quando fala da criação da mulher, ele diz: "E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora." Aqui na minha versão está uma adjuntora que esteja como diante dele. Deus criou a mulher para ajudar o homem. Em outras palavras que nós sempre utilizamos, para ser submissa ao homem. Mas o que seria a submissão? A submissão é estar sob uma mesma missão, estar debaixo de uma missão. Por isso Deus usou o termo adjuntora, a ajudadora em outras versões. Mas se o homem ele não sabe qual que é a sua missão e logo não desempenha o papel que precisa, logo a mulher não será submissa a ele. Veja só, quando há uma desconstrução social, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando há um desentendimento, que é a falta do entendimento no lar, então logo existe um que nós chamamos de distorção de ambiente. Quando o ambiente está distorcido. O que é estar distorcido? Ele não está alinhado. Logo, se para uma mulher ela ser submissa, se faz necessário que o homem tenha o entendimento da sua real missão. E qual que é a missão do homem? Ser o sacerdote do lar, ser o provedor e o protetor. Não que a proteção ela venha em último caso na questão de importância. Creio que você entendeu, né? Não vou prolongar muito aqui sobre essas questões. Mas o ponto aqui é que o papel do homem é ser o sacerdote do lar. A missão do homem é manifestar a glória de Deus, a direção de Deus para a sua casa. Estou falando aqui de homens casados, né? Primeiro ponto. Na sua casa, a sua esposa, homens que têm filhos, aos seus filhos, é dar direção. É prover não somente o pão que se coloca na mesa, mas o pão que alimenta o espírito, que alimenta a alma. É proporcionar para a família momentos, é criar memórias, para que assim os filhos possam ter não somente uma roupa para vestir, mas também que no seu caráter seja ele formado e íntegro, não tenha falta de nada, conforme a palavra de Deus. Provérbios vai dizer: ensina o seu filho no caminho que deve andar, e ainda quando ele crescer, ele jamais se apartará, ele não se esquecerá. Então nós temos que ensinar como pais aos nossos filhos o caminho. E quem que é o caminho? Jesus. Nosso papel como homem, que a sociedade tenta desconstruir, é de sermos sacerdotes, provedores e protetores de nossas famílias. Imagine se todos os homens tivessem esse entendimento, como que o Brasil estaria, como que o mundo estaria. O seu papel homem é de ser o homem dessa sociedade, o homem da sua casa. Muitas vezes temos deixado de lado isso por tantas pressões e questões sociológicas. E por que isso? Porque existe uma pressão para que haja uma desconstrução da figura masculina na sociedade. Muito se usa o termo machismo para dizer que o homem não pode desempenhar a sua função, não pode exercer as suas características como homem. Porque esse é o verdadeiro sentido da palavra machismo, que é a junção de duas palavras. Macho, que quer dizer macho, homem, e ismo, que é um sufixo, que aponta para doutrina, para prática, para ensino, para sistema. E logo, então, o machismo é a prática de ser macho, de ser homem, de ser sacerdote, de ser provedor, de ser protetor. Não tem nada a ver com discriminação de sexo. Dizer que o homem é superior à mulher em tantas questões da sociedade, não é correto usar o termo machismo, mas sim o termo sexismo. Isso sim é discriminação de gênero, é dizer que o homem ele é em todas as áreas superior à mulher. Note que Deus colocou o homem como cabeça
da sua casa. Mas muitas vezes nós, homens, vamos estar nos nossos trabalhos, em alguma área da sociedade, em que as mulheres elas estarão em cargos de chefia e não tem problema nenhum. Porque nós entendemos que todos nós temos capacidade suficiente para ocupar qualquer cargo que exista, seja no âmbito profissional, no âmbito público, legislativo, enfim, todas as áreas. A questão aqui não é essa, mas é sim que eu quero trazer uma reflexão para você, homem, para entender o seu papel, não somente dentro da sua casa, mas na sociedade como um todo. Você tem que ser machista. Você tem que exercer as suas características como homem. Só que o que acontece é que muitos de nós estamos presos às coisas de menino. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e vamos ver só o que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que eu tenho visto e tenho percebido é que tem muitos homens que ainda estão presos na sua infância. Homens que não se desenvolveram, homens que pensam mais em futebol, em churrasco, em cervejinha, do que propriamente nas coisas que realmente importam. E não estou aqui agora pregando contra o futebol, pelo contrário. Eu fui por muitos anos jogador profissional, fui treinador de futebol também, e não tenho problema com isso, pelo contrário, eu amo futebol também, eu gosto muito. Se você quer me chamar para um joguinho, uma partida de futebol no final de semana, de acordo com, é claro, com os meus compromissos, eu posso ir. Mas a questão aqui não é essa, não estou aqui falando contra o futebol, porque faz parte do lazer, isso eu entendo. Mas o que eu quero dizer é que o homem, ele tem que se preocupar com as coisas que literalmente importam, não somente para ele mesmo, mas para a sua família, para a sua casa. Porque não é o futebol que está tentando invadir a sua família, o seu lar, e ditando as regras de como você tem que educar os seus filhos. Não é o futebol que está imprimindo na mente das pessoas que o homem ele não tem que ser o chefe da sua casa, ele não tem que exercer o patriarcado, que não é uma construção cultural, como a sociologia diz que o homem está acima da mulher e de maneira autoritária a mulher tem que obedecer em tudo. Esse não é o patriarcado que Deus estabeleceu. Porque o que Deus estabeleceu foi que o homem, sendo figura, sendo cabeça, figura central da família, ele em serviço e em amor possa liderar a sua casa. Então, o que eu estou dizendo aqui é que tem muitos de nós, homens, que estão presos às coisas de criança. Só sabem jogar videogame, só sabem falar de coisas que verdadeiramente não têm um peso para a sua vida, nem espiritual e tampouco profissional, social, pessoal. Pararam no tempo. Nós sabemos que existe uma tendência de maturidade, que o homem ele demora um pouco para amadurecer, e que a mulher em si ela amadurece mais rápido. Mas nós temos que entender o nosso chamado. Fomos chamados para sermos sacerdotes, para sermos provedores e protetores do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Não temos que nos deixar moldar pelas coisas deste século. Paulo, Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, vai nos dizer sobre isso. No versículo 1 ele fala: rogo-vos, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só existe uma maneira de a gente aproveitar, de a gente viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. É renovando o nosso entendimento. Às vezes a gente estamos tão preocupados em adquirir conhecimento, mas se não entendermos esse conhecimento adquirido, não exerceremos em sabedoria. Não, as nossas ações, como Paulo escreveu, elas não serão de homens, mas serão de meninos. Ele falava como menino, ele pensava como menino, ele discorria, ele agia como menino. Mas quando se tornou homem, deixou as coisas de menino para trás. Já não fala mais as coisas de menino. Ele já não pensa mais como menino. E então, em consequência disso, ele não age como menino. O meu convite neste dia é para que você, homem, já não fale mais como menino. Já não pense mais como menino. E não haja mais como menino. Mas que seja o homem que Deus te chamou para ser. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.